Boa noite. Já está no Congresso a reforma da Previdência, essa proposta apresentada pelo governo Bolsonaro. E se você tem dúvidas sobre o assunto, fique conosco. Este é o assunto do programa Câmara Debate desta noite. Os meus convidados são os vereadores Fernando Rigon e Saulo Spinelli e também o economista Julcemar Zilli. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Bem, a alegação, então, para a mudança nas regras da aposentadoria é que o sistema previdenciário precisa se adequar à nova realidade do país. Na opinião de vocês, isso vai dar certo? Claro, levando em consideração que o governo está prevendo uma economia de R$1 trilhão para os próximos 10 anos. Acho que inicio contigo, então, Julcemar. Nós temos alguns fatores que são determinantes e que levam a crer da necessidade de reformas na Previdência. A principal delas tem a ver com a questão da idade mesmo, né? De nós estarmos, o Brasil estar se tornando um país com uma média de idade maior, né? Automaticamente tem mais pessoas se aposentando, buscando o benefício, do que pessoas que estão iniciando no trabalho. E como nós temos um sistema de repartição, quem paga para os aposentados, o benefício para quem está saindo, são as pessoas que estão entrando, né? Não há uma poupança, não há acumulação de dinheiro nesse processo. Então, como cada vez saem mais pessoas, obtêm mais benefícios e entram menos, a tendência é que em algum momento esse desequilíbrio vai influenciar negativamente nessa reforma, né? E aí, a partir do momento que nós temos esse fator, que é o principal, associado a dívidas previdenciárias não pagas, né? E que hoje gira em torno de 450 bilhões, sendo que o potencial de recebimento dessas dívidas está em torno de 130 bilhões, porque muitos dos devedores são empresas que nem existem mais, né? Então não tem como cobrar essa dívida. Isso tudo acaba levando a essa situação. Então, a questão da reforma, ela está extremamente, ou está fundamentada nesses quesitos. E nós precisamos, essas reformas elas precisam ser feitas, porque a partir do momento que, se não forem, talvez não uma reforma integral, né? Mas pelo menos alguns itens precisam ser alterados, exatamente porque isso passa pelo governo estar gastando mais. Então, cada vez que o governo coloca o seu dinheiro para honrar os benefícios dos aposentados, é menos recurso que ele vai ter para investir em inúmeras áreas da economia, seja saúde, educação. E se ele quiser manter esse patamar de investimento e pagando os benefícios aos aposentados, a alternativa vem a ser elevar os impostos, elevar a tributação para cobrir isso e automaticamente sanar ou amenizar esse problema do déficit da Previdência que existe. Então, realmente, os dados apontam que há sim uma necessidade de reformas, talvez não no formato total, mas alguns itens precisam ser trabalhados melhor, precisam ser alterados, exatamente para diminuir o peso do governo nesses benefícios e automaticamente sobrando mais recursos para investir em outros setores. Tu comentaste, mais de 1 bilhão a previsão de redução nos gastos. Isso pode ser um gasto, um volume de recurso que ele deixa de pagar por juros, por exemplo, e pode utilizar isso para investir em educação, investir em saúde, investir em infraestrutura. Então, é nesse sentido que a Previdência se torna, ou a reforma da Previdência se torna extremamente importante. Obviamente, nós teremos algumas situações, e tudo pelo que indica, né? Alguns setores podem vir a ter alguma perda de benefício, e esse é um problema sério. Até mesmo o processo de capitalização, que seria substituto ao processo de repartição, também ele tem os seus pontos fracos, né? Ou pontos negativos.
Então isso tudo precisa realmente ser debatido a ponto de nós conseguirmos ter uma ideia muito mais clara de qual é a atual situação da Previdência no Brasil. A gente vai esmiuçar muito então esse assunto, mas presidente Fernando Rigon, o senhor que atuou durante tanto tempo no INSS também pode falar um pouco mais sobre esse assunto. O senhor concorda com o que o economista está nos apresentando? A única pequena divergência que sempre digo assim o professor falou em adequar, né? O que nós estamos construindo com essa proposta é uma nova previdência. Essa é uma nova previdência que vai trabalhar num novo sistema, com novas leis, com uma nova idade, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, isso é importante dizer, elevando a aposentadoria, por exemplo, do professor, já acaba sendo praticamente extinta, levando para uma idade de aposentadoria normal. Então, ou seja, é uma nova previdência. Ajustes, elas deviam ter sido feitos desde a última reforma que houve em 98. Então, assim, eu acredito que dificilmente alguém vai ser contra um ajuste na idade, já que nós, a década de 70, 80, nós tínhamos 50 anos a idade das pessoas. Hoje nós temos 70, 80. Isso não tenha dúvida. Mas verificamos de novo, e é o que eu sempre bati, ano passado estive aqui debatendo a questão da reforma da Previdência, é que se atinge de novo os mesmos, né? De novo o trabalhador, de novo o trabalhador rural, que vai ser atingido de novo, que vai estar trabalhadora. E não se atinge 3 pilares que eu acho fundamental. Se nós temos esse déficit da Previdência, por que o governo ainda tira 30% desse orçamento, né? Que é a famosa DRU, né? Desvinculação da Receita da União. Se o caixa está baixo, assim, tá em déficit, por que eu retiro esse dinheiro, né? Segundo, não ataque os grandes devedores. E aí eu sei que tem empresas que estão extintas, mas os maiores devedores da Previdência Social hoje são JBS, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander. Esses são os grandes. Que 130 bilhões. Esses aí vão representar quase a totalidade do valor. Santander deve estar passando muita dificuldade, porque não pode pagar as contas. Então assim, Juros de 700% ao ano. Então nós temos assim, porque também na lei agora não prevê um sistema de punição a essas grandes devedores e principalmente que estanque essa questão do débito. E outra coisa, que também mais um pilar que eu entendo que não está sendo errado, é a má gestão da Previdência. Né? Então isso aí, e é uma coisa, não é questão de servidores, eu sou servidor e conheço os servidores da Previdência Social há muitos anos, e se ainda ela é viável é porque nós temos ainda servidores abnegados, mas o governo faz a sua gestão. E outra, não é uma reforma da Previdência, é uma reforma econômica. Não foi discutido com ninguém, nenhuma pessoa participou desse projeto que entenda de Previdência Social. Eu peguei um economista, Paulo Guedes, que é hoje o ministro da Economia, e ele montou lá uma forma que desse uma economia que o governo quer. Isso não é reforma da Previdência. Então eu chamo assim hoje uma reforma econômica. O governo precisa de caixa, então onde eu vou cortar? Vou pegar o benefício assistencial, aquele que ganha muito, né? Ganha um salário mínimo por mês, né? Aquela trabalhadora rural, né? Que ganha muito, né? Ganha um salário mínimo por mês, esse dinheiro volta todo para a economia, volta todo para o sistema financeiro, né? Mantém ela no campo, né? Isso realmente, ela está acabando com o país, né? Então essa é a minha primeira impressão. Vereador Saúl Spinelli. Primeiro a gente destacar que há necessidade sim da reforma, ponto. Segundo, a discussão ela é salutar, né? Embora a gente sabe como é que funciona o Congresso e o Senado desse país. Eles vão discutir quantos empregos o presidente vai dar para aprovar ou não a Previdência. E não discutir do jeito que nós estamos discutindo 10 bilhões aqui, em emendas, né? Então é isso aí. Primeiro isso. Nada contra os economistas, né? Mas o economista Paulo Guedes, ele trata com responsabilidade muitos casos que ele discute. Mas ele também, Paula, ele faz uma análise muito de forma simples quando se trata de benefícios de pessoas que trabalharam a vida inteira para garantir aquilo. Então, a gente tem que ter um olhar como tem os países capitalistas. Eu vou pegar o Japão, por exemplo. O Japão teve uma atenção especial para o benefício previdenciário continuado, que lá tem outro nome, para os idosos. E olha que a estimativa de vida do japonês é muito maior do que a do brasileiro, tá? Aqui,
o pessoal quer transformar de 60 a 70 anos, senão não pode ultrapassar, seja inferior a 98 mil de patrimônio. Então, totalmente fora da realidade. As pessoas que recebem o benefício previdenciário continuado, muitas vezes não têm nem os dentes na boca, de tão miserável que é. As pessoas têm que caminhar nos bairros, nas vilas, fora da época da eleição. Entendeu? Tem que conviver mais com as pessoas para saber qual é a realidade de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa com AVC, com uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que muitas vezes não teve a sua carteira assinada e que lá no final da vida precisa de um auxílio. Quer passar de R$400 de 60 aos 70 anos, tá? Então o que acontece? Vamos criar uma massa de miserável, porque quanto é que se gasta no cartão corporativo? No governo do Bolsonaro, no governo da Dilma, do Lula, de todos que passaram, mais de 1 milhão por mês. Então, dá R$400 para um deputado, para um vereador, dá R$400 para o economista Paulo Guedes e manda ele viver Tu vai viver e ainda dá uma lambuja para ele, dá uma casinha, porque tem gente que nem casa tem, tá? Então, essa é uma questão. A outra questão, pensão por morte, né? Assim como no caso que já existem servidores públicos, o valor da pensão será definido por cota familiar de 50% e 10% dos dependentes. Então é o seguinte, eu contribuo há 35 anos, rigorosamente à Previdência Social, pago, tive minha carteira assinada desde os 14 anos. Eu venho a falecer, a minha esposa não está aposentada, minha esposa não tem nenhum benefício, ela fica com a metade da minha pensão. E as minhas filhas ficam com 25 e 25. Quando atingirem 21 anos, ela fica só com 50%. Ela vai viver com R$1.400. Na verdade, é 50% mais 10% para cada dependente. Então, no caso, a pensão iniciaria em 80%, mas cai os dois dependentes, ela volta a ser 60%. Tá. Outra questão. Agora eu te pergunto, tá bom, isso aqui é a solução? Vamos concordar que seja. Por que a viúva do Brizola tem 2 pensões acumuladas de governador do Rio de Janeiro e daqui? Por que para aposentadoria, que não é da Previdência Social, por exemplo, do Fernando Henrique, é diferente dos juízes, dos promotores, dos militares? Por que é diferente? Qual é o teto máximo, gente, da Previdência Social do INSS? Não chega a 6 mil. 5.800. 5.800. Nós estamos falando de uma reforma quase que total, para quem ganha no máximo 5.800. Eu não estou falando de uma aposentadoria de 20, 25, 30, 40 mil. E para mim concluir aqui, eu queria falar da pensão por morte e eu queria dizer o seguinte, ó, aqui tem aposentadoria e pensão dos policiais, militares e bombeiros militares dos estados. Enquanto não houver lei complementar sobre o assunto, as regras de transferência para inatividade e para pensão por morte dos policiais militares e bombeiros militares segue as regras dos militares das Forças Armadas. Gente, eu não sei qual é o ideal. Por quê? Porque nós sabemos do sacrifício que tem essa questão de quem trabalha na segurança, de quem trabalha como bombeiro, quem trabalha... Então assim, ó, eu não sei qual é. Agora, eu acho que tem que discutir tudo. Porque, para mim concluir essa primeira parte, quero dizer o seguinte: uma técnica de enfermagem de um hospital chega no final da sua vida profissional, com todo respeito, eu vou usar uma palavra chula aqui, esgualepada. Ganha menos de R$2.000 por mês, é quem sustenta o sistema de saúde, porque tu tá num hospital, tu vê, principalmente a técnica de enfermagem, tu não vê médico, Deus me perdoe, tu vê essa residente... Tem os horários, né? É dos horários, e olha lá, tá? Se não é só residente, com todo respeito, tá? O médico conhece o paciente pelo prontuário, a técnica é que está lá, menos de R$2.000 por mês, se aposenta com aposentadoria especial, de 25 anos, não pode trabalhar em outro serviço, que seja o de enfermeira. Ela fez a vida inteira, foi enfermeira, se ela arrumar um outro serviço, não pode. Então eu faço uma pergunta: por que as outras categorias que são públicas, é diferente? Por quê? Por que um policial se aposenta aos 48 anos
e daqui um pouquinho abre uma empresa de segurança e está lá como segurança, como chefe. Por quê? Nada contra, pessoal, só que eu quero saber o seguinte, é uma mudança para todos ou é uma mudança para os miseráveis que recebem R$900? O que vai quebrar a Previdência é o benefício previdenciário continuado, que não deixa pensão, que não tem 13º e que é um salário mínimo. E outra, Fernando, é para pessoas deficientes, pessoas idosas. Outra coisa, 60 anos, 70 anos, tu vai contratar um pedreiro de 65 anos? Porque ele vai receber só R$400. Trabalhar ele não vai poder mais trabalhar. Entendeu? Mas e por que ele não se aposenta com a carteira assinada? Isso aí o governo tem que fiscalizar e fazer assinar. E o que o Fernando falou, os devedores. Inclusive o governo. O governo é um dos principais devedores da Previdência Social. Quando pega o dinheiro da Previdência, empresta mal, não cobra, e quem tem que estar pagando a conta somos nós. Fernando, a Alemanha fez reforma, Chile fez reforma, Japão fez reforma, Estados Unidos fez reforma. Nenhuma foi tão nefasta com os pequenos como tem sido a brasileira. Todos pensaram nos que vivem com sacrifício. Nenhum teve a coragem de propor menos da metade do salário mínimo para alguém sobreviver. Ninguém. Nem os países mais capitalistas, que é a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos, tiveram esta coragem que infelizmente nós estamos tendo nesse Brasil. Sem dúvida, a questão desse prejuízo grande, né? E nesse benefício essencial que eu colocasse, essas pessoas não vão durar mais que 70 anos, porque a expectativa de vida para essas pessoas não vai chegar aos 74, que já está normal, né? Então, verifica-se que essas pessoas não vão chegar a ganhar o salário mínimo, né? Então, que prejuízo, né? E eu destaco também, a gente vem da área rural, o Brasil hoje está de pé, o Rio Grande do Sul está de pé devido ao agronegócio, que esteve lá em Não Me Toque, eu estive lá ontem, verificar a potência que é aquilo e o superávit. Então, dizer que o trabalhador rural não contribui não é verdade, porque a geração de valores do agronegócio hoje é impressionante. E outro, manter esse povo lá, mantendo o pessoal lá na agricultura, ele não vai vir aqui e fazer parte do cinturão de misérias. Então, assim, esse dinheiro, essa dignidade que se trouxe ao homem do campo em 91, quando se estendeu o benefício à mulher, isso é uma coisa importantíssima, a manutenção disso aí. A mulher tem jornada dupla no interior, continua tendo. Bom, se existir aposentador regular, vão investigar. Ninguém é a favor do que é ilegal, com certeza. Eu tenho uma informação que eu acho que é importante com relação ao que o próprio Saul comentou, dessa questão relacionada a políticos, a militares. Hoje, ou melhor, em 2017, o déficit previdenciário, o déficit da Seguridade Social total foi em torno de 268 bilhões. Desses 268, em torno de 184 bilhões foi com o regime social. Só que esse regime, ele atende aproximadamente 33 milhões de pessoas. Isso dá R$2.000, R$3.000 reais por pessoa de benefício, ou de déficit, né? Quando a gente vai para o serviço público, que aí envolve tudo isso que tu comentaste, o déficit foi de 74 bilhões, mas atende 1 milhão de pessoas. Isso dá quase 77 mil reais ou 74 mil reais de déficit no setor público. Mas professor, ele tem uma coisa importante para colaborar, porque a gente tem o servidor, ele tem a contribuição retida normal, só que o governo não coloca no caixa a parte dele. Sim, é um caixa único, ele né? considera aquele valor que ele teria que colocar na poupança lá do servidor, ele considera como déficit. Mas o empresário coloca. O empresário Sim, coloca. Na por empresa isso que privada, Porque a empresa privada, quem administra isso é o governo. Quando tu vai para o governo, quem administra do governo é o próprio então governo. ele não coloca lá para dizer assim, esse déficit não seria a mesma coisa se ele colocasse a parte Sem dele. dúvida, sem dúvida. Olha a intenção do governo. A intenção do governo em 10 anos é economizar em BPC, benefício previdenciário continuado, das crianças deficientes, dos idosos, das pessoas que precisam, 180 bilhões. Gente, mais uma vez nós vamos tirar de quem não tem. De quem não tem. Que é aquela mãe que não pode mais trabalhar porque tem
a criança deficiente está recebendo benefício para comprar, sabe o quê? A dieta, que o governo entrega, a fralda, que o governo entrega, os produtos que são necessários para a sobrevivência da criança, a fisioterapia. Pessoal, eu não estou... Até porque esta reforma aqui, professor, não é muito diferente do que a Dilma queria. Eu ia questionar Não é muito isso. diferente Qual do que a Dilma queria. a diferença da reforma apresentada agora pelo governo Bolsonaro, da reforma da PEC que nós tínhamos tramitando no ano passado e nos outros anos? Olha, eu vou rapidamente dar minha opinião, e eu acho que é importante a opinião do professor aqui, do Fernando, mas dizer o seguinte: tudo o que se discute no Congresso e é enviado pelos governos, infelizmente não resolve o que tem que ser resolvido. Eu digo com muita tranquilidade, a reforma que está aqui não é diferente do que aquela que a Dilma queria enviar. Nenhum avanço. Não, eu não vou dizer nenhum avanço, porque seria uma injustiça a gente dizer. Só a discussão já é um avanço. Só querer vender a ideia que economizar 180 bilhões de benefício previdenciário continuado é o que vai resolver o problema do governo? Não. Vamos pegar o que foi roubado em corrupção. Trilhões. Vamos supor assim, vamos combinar com os ladrão lá daquele Brasília, né? Que só roubassem a metade. Já ajudava um monte. Só a metade, viu? Beleza. Não, já resolvia o problema. Já resolvia, tá? Incompetência. Um exemplo. As obras da Copa em Porto Alegre. Tudo parada, aquele dinheiro que foi jogado fora. Aí tu quer dizer o seguinte, que eu tenho que dizer pro seu João, que teve um AVC. Seu João, você vai receber R$400, porque nós somos bonzinhos pro senhor, porque senão não podia nem os seus 400, viu? Vai quebrar o Brasil, senhor. R$400. O senhor, por favor, o senhor não queira comer pão todo dia. O senhor não queira ter 3 refeições todo dia. Essa reforma da pensão por morte, por exemplo, a Dilma já avançou quando ela instituiu, na reforma dela, que ela fez algumas alterações, que, por exemplo, morre o marido, o homem ou a mulher, e o viúvo ou a viúva, se tiver 44 anos, é vitalício. Se for menor do que 44 anos, a idade... Recebe por um período. Recebe por um período. Agora eu te faço uma pergunta, Paulo. Tudo bem, mas eu te faço uma pergunta. Quantas mulheres trabalham em casa, fazem faxinas e ficam em casa porque a escola de ensino infantil terminou com o turno integral e hoje você não tem... Quem é que é sacrificado no núcleo familiar? A mulher. A mulher que fica em casa. Então o governo que deveria garantir o turno integral na escola para que a mãe pudesse trabalhar, hoje não é mais função, não existe mais creche, é só escola. Isso eu estou dizendo porque é uma realidade, professor, no Brasil inteiro. Aí a mulher está lá com 39 anos, 40 anos, 41 anos, dá o azar de ficar viúva do camarada que trabalhava, tu vai ficar só com 4, 5 anos com a pensão. Depois tu vai trabalhar, beleza, trabalhar onde? Porque nós vivemos num país que dá emprego para pessoas com 45, 50 anos? Não. Então, eu te diria assim, com muita tranquilidade. Tem avanços? Tem. Mas não é muito diferente. Ela é conservadora e ataca o miúdo. O miúdo. Sinalizar, eu só acho que faço uma pequena correção. Eu acho que a proposta da reforma já foi no governo do Michel Temer, né? Tá, foi no governo dele. E eu trago um número assim também que eu acho que é muito importante. 25% dos lares hoje do Brasil são sustentados pela renda dessa pessoa aposentada. E muito desse é o BPC, que o vereador Saul está falando. Então nós estamos... Aquela pessoa que era jogada no asilo há muitos anos, hoje ela passou a ser, com todo respeito, fonte de renda. Sustenta a família, sustenta os netos, né? Provavelmente a mãe abandona ou o pai abandona. Então, 25% dos lares brasileiros sustentados hoje pelos benefícios da Previdência Social. E outro número que também é muito interessante, 75% dos municípios hoje, o dinheiro injetado pela Previdência Social é maior que o Fundo de Participação dos Municípios. Também isso. Então, a reforma vai causar um outro problema para o governo, porque vai quebrar as famílias e vai quebrar os municípios. E aí o governo vai ter que injetar dinheiro, não mais para a família, lá para
pessoa de idade, mas vai ter que injetar no município, o município vai quebrar tudo, Sim. se não tendo mais esse dinheiro das aposentadorias. Então, não tem a renda, não precisa produzir, não produzindo desemprega mais e automaticamente o efeito econômico nos municípios que necessitam desse benefício acaba sendo significativo. Municípios pequenos, só para complementar, funciona os municípios, o comércio do dia 1º ao dia 10, pode fechar, que é o período onde as pessoas recebem os benefícios da Previdência. E outra questão, viu? São alguns pontos importantes. Primeiro, o seguinte, que este é um benefício concedido para pessoas vulneráveis, que se no momento que se diminuir ou extinguir, cresce a despesa do município para atender essas pessoas. Porque tu bate na porta do prefeito. Tu não bate na porta do governador e do presidente da República. Entendeu? E aí os municípios, mais uma vez, ficam com a maior responsabilidade e com a menor carga recebimento de impostos. Porque é assim, né? A fatia, o bolo é distribuído de forma desigual. E uma questão assim importante é dizer o seguinte, pessoal. A Previdência Social, o máximo, vou repetir, é 5.800. O Fernando colaborou conosco aqui. Nós temos que verificar o seguinte, quem recebe 25, quem recebe 30 mil, como é que fica? Os professores que querem ampliar para 60 anos a idade, beleza, assim como os militares, tu vai me perguntar qual é o ideal. Não, nós temos que discutir, tem que conversar com quem entende, quem vive isso aí. Mas tu acha que a regra tem que ser para o professor, sim, geral, ou analisar aquele que de fato está dentro da sala de aula ou aquele que está em serviço administrativo? Aí é o seguinte, já a reforma em outros países, ela foi clara. Para todo mundo. Tá? Então, tem que se ter um cuidado muito grande para dar... Tem professores, e o senhor é professor, o senhor sabe disso, é 3 turnos. Sim. Dão aula de manhã, dão aula de tarde e dão aula de noite. Mas por que dão aula? Porque eles gostam? Não. Eles gostam da profissão, mas eles precisam para somar salário. Tal é o salário miserável que o professor recebe nesse país. E aí você, ao invés de pagar o piso mínimo, que já é lei, que assinaram e que não honram, aí você vem e diz assim, não, eu vou te dar um presente. Tu vai até os 60 anos trabalhando. Professor, para a gente encerrar o bloco. Eu acho que realmente ele passa bastante por essa necessidade de uma certa equidade entre os diferentes níveis. A gente falou bastante aqui da questão dos políticos, né? Que na verdade o efeito todo ele vai ser mais absorvido pelas pessoas com renda baixa, e pouco se faz, ou pouco se está avançando em quem tem uma renda elevada ou que utiliza benefícios de forma incorreta, e é aí que me parece que o saldo, a poupança poderia ser bem significativa. E quando você faz isso, se for feito isso, teoricamente você mostraria que é igual para todo mundo, né? Só que hoje, pelo menos, ou por enquanto, não é isso que se fala. Se aperta mais de um lado, e normalmente a maior parte da população, e nas pessoas que têm um percentual, têm uma renda muito mais elevada, em termos percentuais, o impacto é bem menor do que o impacto que as famílias de baixa renda vão ter. Então, essa igualdade, eu acho que ela precisa ser muito mais, ou essa distância ela tem que ser muito mais próxima, exatamente para ficar bem mais claro tudo isso, e você tirar o peso total ou significativo da população de baixa renda e colocar um peso maior na população que tem uma renda mais elevada, e aí esses que a gente acabou de citar aqui. O programa Câmara Debate de hoje está tratando da proposta de reforma da Previdência. A gente vai fazer um rápido intervalo e retorna então em seguida. Não saia daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola.
Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. O programa Câmara Debate de hoje está tratando da reforma da Previdência. Os meus convidados são os vereadores Fernando Rigon e Saul Spinelli e também o economista Julcemar Zilli. Nós esmiuçamos bastante este tema no bloco anterior e agora a gente vai dar sequência, porque quem já recebe aposentadoria, pensão ou se aposentar até a aprovação da reforma não terá nenhuma mudança no valor do benefício. Quem começar a trabalhar agora terá que cumprir a idade mínima e também o tempo de contribuição. E quem já trabalha pode entrar em uma regra de transição. Professor, como seria essa regra? Essa regra de transição ela está relacionada com um novo sistema que deixa de ser conhecido como repartição, né? Onde a pessoa que contribui hoje, ela está contribuindo e o benefício vai para quem está saindo, quem está obtendo o benefício, ou quem está se aposentando, e passaria a ser um sistema conhecido como capitalização, que já foi utilizado em alguns outros países, inclusive com uma eficiência baixa, aonde as pessoas, elas que realizam uma poupança mensal, exatamente para ter uma programação, um recurso no final, lá no momento que ela for se aposentar. Então, é como se fosse uma poupança forçada. Cada um, a todo mês, vai depositar um determinado valor e isso vai render juros. Uma diferença que é do sistema que nós temos hoje, esse dinheiro é feito, ou essa capitalização é feita direta com os bancos. Obviamente, o banco vai receber esse dinheiro ele vai ser emprestado para quem quiser tomar esse dinheiro emprestado e ele vai ficar rendendo, ele vai crescendo. Então, essa é uma parte boa desse sistema de capitalização, porque o dinheiro ele vai para o mercado, ele vai para o banco vai engordando a sua conta lá, só que o dinheiro não vai ficar parado, ele vai ser emprestado e isso melhora a produção, melhora o consumo, aumenta os investimentos e assim por diante. Mas qual que é o problema principal? É que se ninguém fizer, ou se o cidadão não fizer esse processo de todo mês colocar um determinado valor, quando ele for se aposentar, na verdade ele vai se aposentar com um valor zero, ele não se aposenta, o que é diferente de hoje, que nós temos o limite mínimo. Então essa é a grande crítica e o grande problema que existe por trás desse sistema, né? E aí de novo a gente cai naquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Se nós estamos falando de uma faixa de renda baixa, que normalmente não sobra recurso para fazer os seus depósitos, a sua poupança mensal, automaticamente, por esse sistema, essas pessoas não vão conseguir poupar e ter um recurso para aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos. E outra coisa, professor, no Chile deu inúmeros problemas, o Japão não adotou, a Alemanha não adotou, Suíça não tem, né? Então, Estados Unidos não tem. Eu pego esses exemplos, sabe por quê, pessoal? Por que nós vamos insistir em um sistema que não deu certo onde aplicou e onde está dando certo? Porque a questão da idade, Fernando, ele foi enfrentada em outros países. Todas as reformas, teve uma transição de 60 para 65, e até em alguns países para 67. Sim. Agora, há de olhar que o Brasil é um país continental. Então nós temos que analisar o seguinte: a expectativa de vida do gaúcho é a mesma expectativa de quem mora em São Paulo? De quem mora no Nordeste? Nós temos que olhar isso. E isso não dá muito trabalho para olhar. É importante também destacar, porque a gente tem sido muito rigoroso com a questão dos políticos, e tem que ser, porque político não é profissão, não deveria ser encarado assim. A aposentadoria especial que tem para deputado, para senador, o vereador não tem aposentadoria especial,
o regime de pagamento do vereador é do INSS, ou seja, ele vai contribuir para o INSS e vai ter os 35 anos para homem, 35 anos para mulher, e vai somar também os anos que ele não contribuiu como vereador, né? Então é importante dizer que não se aposenta como vereador e não tem aposentadoria especial. É uma coisa também que eu queria colocar assim, Saúl e professor, de que essa pessoa que, vamos dizer, que hoje se aposenta cedo, ela continua contribuindo, ela continua trabalhando, ela continua contribuindo para a rede social. E sem ter retorno. Uma vez tinha o famoso pecúlio, ou seja, ela pegava de volta essa contribuição. Então, não é só aquele novo, a pessoa que entra no sistema que contribui. Também aquele aposentado continua contribuindo sem retorno nenhum. Houve até uma ideia aí de uma desaposentação que o Supremo entendeu como que não era devido. Então, essa pessoa também continua contribuindo. E até todo o período que for trabalhado, ela é contribuída. Então, é mais um valor também acrescido no sistema geral. A gente está fazendo, então, uma avaliação desta reforma, desta proposta que está tramitando no momento na Câmara dos Deputados, mas emendas podem ser apresentadas. Se vocês fossem os parlamentares, estivessem lá em Brasília, que mudanças, que alterações, que sugestões vocês fariam? Eu, sinceramente, a aposentadoria do professor aos 60 anos é absurdo. Não tem como. O professor começa aos 20 anos, aí, lá, alguns até um pouquinho menos, 40 anos de sala de aula no ensino médio, no ensino fundamental, é um absurdo, né? O benefício assistencial, muito bem colocado pelo vereador Saúl, também. Isso aí é apenas um auxílio, bem dizer, assistência que é dado para uma pessoa carente, uma pessoa que não tem condições mínimas. E o trabalhador rural ele tem que ter uma legislação especial. Entendeu? Eu até acho que a mulher aos 55 anos hoje, né, pode ser levada. Eu sempre destaco que quando houve a Constituição e houve a Reforma da Previdência em 91, a carência, que era o número mínimo de anos que a pessoa tinha para contribuir, era 5 anos. E hoje é 15. Mas o que acontece? Colocaram uma tabela progressiva que ninguém sentiu. Foi aumentando 6 meses por ano e se chegou a 15 anos, ninguém reclamou, ninguém sentiu. Então, essa reforma tem que ser feita, mas uma coisa escalonada, uma coisa progressiva para nós atingir o patamar, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que a maioria não é contra a reforma. Quando ataca de forma agressiva e benefício, assim, ó, a gente vê, é para atacar privilégio, mas privilégio tem o benefício assistencial. A pensão, qual é o privilégio de uma pensão? Qual é o privilégio de um trabalhador rural que está lá e está mantendo, como a gente já colocou antes, o Brasil e o Rio Grande do Sul de pé? Então eu acho que tem que ser essas alterações têm que ser feitas para que seja possível a aprovação. Porque a gente sabe muito bem, né, que a aprovação não é discutido realmente mérito, é discutido as vantagens para aprovar ou não. Eu corroboro com esse comentário do Fernando, mas reforçando mais ainda a questão da igualdade dos direitos, né, das cobranças, do ônus e do bônus. E aí, novamente, você começa a inverter essa pirâmide que hoje você cobra mais de quem está lá embaixo, que tem menos poder de fazer essa contribuição, e cobrar muito mais do que está em cima. E aí entra todos os que nós citamos aqui, políticos, o judiciário, que acaba daqui um pouco trabalhando num sistema à parte a isso, né? E mais a questão da progressividade. Eu acho que aí você sente menos o efeito. Esse programa, né? Esse efeito. E aí quanto tempo é? Sei lá, 10, 15 anos, aí precisa se analisar. Mas o efeito ele é sentido aos poucos e não só de uma vez. Esse impacto, para quem tem renda alta, talvez não seja tão significativo. Mas para quem tem renda baixa, isso é significativo. Eu teria duas coisas para destacar. Uma delas, a pensão por morte. Eu acho que tem que ter ali alguma medida, sim, principalmente acúmulo de pensão, né? Agora, há de se olhar que essa questão de 60% do valor, né? Então, se faz essa análise, não, tu acumulou outra pensão, que hoje é possível,
né? Então você vai receber uma porcentagem menor. Agora, daqui um pouquinho, a pessoa tem uma renda, uma pensão de 2.000 que passa para 1.000. Né? Então é complicado isso. Acho que tem que ter um cuidado nisso, porque daqui um pouquinho vai colocar essa pessoa na linha da miséria e vai estar batendo na porta lá do município pedindo ajuda. E a outra questão, assim, ó, que eu acho que é a opinião do professor, pelo que ele se manifestou, e do Fernando também, eu tenho uma dúvida, às vezes, quando eu fico olhando essas discussões. Vamos fazer isto para todos. Porque tu olhar quem paga pelo regime da Previdência Social, do INSS, recebe um máximo de 5.800. Tem todas as regras aqui postas para discutir. Principalmente aquele que recebe menos, porque o que recebe mais, o impacto vai ser menor. Mas aí não querem discutir das outras categorias, que é pública, porque aqui a contribuição ela é paga pelo trabalhador e pelo empresário. Pelo trabalhador e pelo empresário. E administrado pelo governo. E administrado pelo governo. Agora, as previdências que não querem mexer, elas são pagas pelo trabalhador e pelo povo. Por quê? Porque quem paga a conta é a população, que paga uma taxa tributária de 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pagando imposto. Nós temos aqui, professor, no Brasil, pessoas com R$2.000 por mês de renda, pagando imposto de renda. Sim. Tá, o mínimo é 1.960. 1.900. Não tem atualização da tabela do imposto de renda há muito tempo. Então é o seguinte, quando se fala o seguinte, tá, mas vamos mexer no judiciário, vamos mexer no militar, vamos mexer no funcionalismo, com todo o respeito que eu tenho ao funcionalismo, Fernando, com todo o respeito que eu tenho a você, tu sabe disso, e a todos os funcionários, ninguém quer mexer. Mas eu pego só uma regra simples. Toda aquela lei que serve para o trabalhador da iniciativa privada, porque nós estamos falando aqui a maioria esmagadora, 100% iniciativa privada. Toda esta regra deveria valer para todas as outras categorias, porque daí sim nós teríamos uma igualdade. Eu vou dar um exemplo prático só para ilustrar o que eu digo. Hoje, se nós tivermos um profissional liberal, tivermos um funcionário público e tivermos um funcionário de uma empresa privada, um Italac, enfim, são 3 irmãos. Morre o pai. O da iniciativa, o liberal, se ele fechou o escritório, se ele fechou a loja dele, ele não vai ganhar. Ele vai lá chorar no velório do pai dele, não vai ganhar. O funcionário da empresa é 3 dias, contando se for sábado e domingo. Faleceu no sábado, conta, tá? O funcionário público, 8 dias. Gente, com todo o respeito que eu tenho, qual é a diferença? Qual é o propósito desta lei? E as pessoas ficam brabas quando tu diz, isso não é privilégio, isso não é direito, isso é privilégio. Então é o seguinte, ou baixa para 3, ou aumenta para 7, então outro. Mas aí quem é que vai trabalhar nas empresas? Então é isso, sabe, Paulo? Isto eu transfiro para a questão da Previdência. Eu volto, se fala em reforma, eu agora estava pensando, houve uma reforma trabalhista aí, né, que resolveria o problema do emprego no Brasil, né? Mas acho que não foi bem verdade, né? Não houve uma geração de empregos aí com a reforma trabalhista. E aí a gente também destaca, né? E a reforma política? Por que ela não vem junto, tá, mostrando que o político também vai fazer sua parte? E tem muita gente que está falando que tem uma reforma trabalhista embutida na reforma previdenciária. Hoje, se você vai fazer o sistema de capitalização e eu vou botar na minha poupança, o empregador não vai botar, né? Vai ser só sobre o meu dinheiro, né? Então nós vamos estar tirando, entre aspas, a contribuição do empregador. O empregador não vai mais contribuir para a Previdência Social, como é hoje, né? Professor Gilcemar, o senhor tem uma simulação, né? Se for aprovada realmente essa proposta de reforma, como ficaria? Apresenta os números, então, aos nossos telespectadores. Então, essa simulação ela foi feita pelo Ministério da Economia, né, baseado num horizonte até 2023 e considerando 3 cenários.
o cenário de aprovação total, plena, como está hoje, uma aprovação parcial, com algumas alterações, e a não aprovação nenhuma alteração. Isso significa que, por exemplo, vamos pegar os exemplos extremos. Se aprovado plenamente, o PIB brasileiro até 2023 pode subir a 3,3%. Isso com total aprovação. Sem a aprovação, cairia 1,8%. Então, as projeções, as simulações apontam que, se nada for feito, nós vamos entrar em recessão novamente a partir de 2022, 2023. Tá? E com uma aprovação parcial, aumentaria o PIB brasileiro em 2023 para 2,3%. Tá? Então, não aprovando nada, queda de 1,8%, recessão. Aprovando integralmente, aumenta 3,3%. E aprovando parcialmente, aumenta 2,3%. Quem é que esses cálculos foram feitos? Ministério da Economia. Tá? Vem da equipe que trabalhou todos esses dados. Então, pode ter os seus viés, mas é uma simulação. E é um dado oficial. E é um dado oficial. Que deveria ser respeitado. Juros. Os juros, com a aprovação plena da reforma, eles tenderiam, os juros básicos da economia, Selic, eles tenderiam a cair em 2023 para 5,6% ao ano. Hoje é 6,5%. Sem a aprovação, esses juros tendem a aumentar para 18,5% ao ano. Isso é que nem o petróleo. Quando cai o petróleo, nunca baixa a gasolina. Demora. Se analisarmos a taxa de juro que nós pagamos quando utilizamos o dinheiro do banco, ele está em 300%, 400%. Que aqui a projeção pensa em Selic, mas se nós pensarmos nos juros bancários, aí tem uma diferença. A dívida bruta brasileira, 2023, com a aprovação, ela ficaria em torno de 76% do PIB. Sem a aprovação, ela subiria para 102% do PIB. E a aprovação parcial ficaria em torno de 80%, sendo que hoje é 77%. Né? Então, são alguns dados que foram simulados e apresentados exatamente para nortear o que pode acontecer. Obviamente, aqui, quando se fala numa aprovação parcial, seguir um cenário, mas daqui a um pouco pode ter inúmeras outras alterações. Mas é algo importante que deve ser levado em consideração para nós mostrarmos o quão é importante essa reforma. Essa discussão é que precisa ser feita exatamente para que essa reforma seja de forma muito mais igualitária. Indo ao encontro também do que o senhor está falando, a notícia recente desta semana, o título é o seguinte: otimismo com a reforma da Previdência impulsiona a Bolsa. Mas isso aí, com todo respeito, Paulo, especulação, né? Eu só quero deixar claro que eu não mas eu vou dar minha opinião estou sobre isso. defendendo Tu sabe que eu já passei da idade de dizer o que as pessoas querem ouvir. Já passei da idade. Embora esteja com os cabelos pintados, entendeu? Não estão mais grisalhos, mas já passei. Vou ser bem franco para ti. Isso é a maior falácia do coisa. Eles criam essas notícias, tu entendeu? Aprovação da Previdência. Mas vai mudar o quê? Diante de tudo que a gente ouviu hoje aqui no debate, né? Mas vai mudar o quê? Vai mudar que vai aumentar a pobreza. Sabe por quê? Porque os devedores não estão ali, não tem nenhuma força-tarefa para cobrar dos devedores, a máquina pública continua inchada e o cartão corporativo do presidente continua ultrapassando 1 milhão por mês, o salário dos deputados foram ampliados, dos juízes foram ampliados. Paula, isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque o seguinte, claro que o mercado está faceiro, porque isto está indo a passos largos para a previdência privada. Mas, que era outro ponto que a gente teria. Mas quem é que não enxerga isso? Até as crianças já sabem que esta reforma que está aqui, o principal objetivo dela não é resolver o déficit, porque o déficit tu resolve cobrando dívida, não gastando mais do que ganha, porque eles tiram o dinheiro, o governo tira, tá, mas o seguinte, daqui um pouquinho o Saul vai fazer o quê? O funcionário da BS Bios, da Italac, da empresa privada, eu estou falando da empresa privada, porque aqui não está falando em previdência pública,
Aqui não está falando em previdência de quem trabalha no público. Aqui está falando só na privada. Sabe o que vai começar a fazer? Eu vou começar a pagar uma aposentadoria privada. Da onde? Dos bancos. Bradesco, Santander, os devedores, que ganham 700% de juro no cartão de crédito. Quando no país capitalista mais feroz, que é os Estados Unidos, não tem audácia de chegar a 200%. Vereador, eu só estou expondo. Não, eu sei disso, Paulo. Eu sei, mas eles dão essas notícias eles dão para nós comprar. Eu não quero fazer aqui às vezes do Brizola, mas eu vou dizer, se é bom para eles, tu pode ter certeza que não é bom para nós. Tu pode ter absoluta certeza, Fernando. E estamos saindo de uma previdência social para uma previdência privada. Isso é o nome que tem mudado. Isso é bem claro, porque esse é o sistema de capitalização. E o professor bem disse, esse dinheiro vai ser gerido pelos bancos. Aqueles mesmos que devem toda essa fortuna, para o pessoal deixar bem claro. Né? Então, assim, não há como nós separarmos. E aí entra a questão, só para nós voltar a questão do déficit. Ele é bem complicado, porque o número não aparece, né? Sim. Porque hoje eles conseguiram a fórmula mágica de separar o que você contribui para a saúde, para a previdência e para o serviço social. Não existe isso. A Constituição, as leis são bem claras, são uma arrecadação única. Tá? É uma arrecadação que você faz, mas o governo arrumou uma fórmula e disse, olha, isso aqui que você contribuiu, isso aqui é para a saúde, olha, isso aqui é por isso que ele considera ter um déficit da previdência. Isso é mentira. Pode existir um déficit da Seguridade Social. Mas esse dinheiro que é gasto com a saúde, que é gasto em serviço social, ele tem que entrar junto também. A arrecadação, ele não coloca a arrecadação junto, mas ele coloca o pagamento dos benefícios da Seguridade Social. Então, assim, eu sempre assim, para mim não me convence. A Anfip, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, ela tem bem claro, ela entende que há superávit da Previdência Social. Porque ela engloba todas essas contribuições. E elas são inúmeras, né, professora? Sim. Para a gente encerrar, então, o debate de hoje, Juscemar. Eu só queria argumentar um pouquinho do que o senhor falou. Eu concordo em termos de tudo que tu falaste, né? Mas, de novo, tudo que tu falou, nós debatemos aqui e cai sempre na mesma esfera, né? Que é o grande problema. Agora, o que não podemos negar é que, e aí tem a ver com a notícia, caso isso aconteça, não vamos nem olhar a parte ruim, que nós já debatemos aqui e apontamos. Caso essas alterações aconteçam e nós vamos para um sistema de previdência de capitalização, realmente esse é o efeito. Vai ter as pessoas pegando o seu dinheiro, quem tem, guardando o dinheiro no banco, o banco vai encher os seus cofres para emprestar para o setor produtivo, para que seja produzido mais. Aqui taxa de juros aí também já é outro detalhe, mas isso tudo, isso aquece a economia. Isso a gente não pode deixar de mas olhar. a que preço, professor? De novo, ao preço de esquecer de quem ganha pouco, ao preço de não olhar para quem ganha bastante no mesmo nível. Então, essa é a grande questão. Por isso que quando o mercado diz que a Bolsa bate 98 mil pontos, essa euforia é exatamente olhando pelo lado produtivo, olhando pelo lado capitalista. Por isso que as alterações, essas alterações, elas precisam ser muito bem debatidas, exatamente para que as pessoas com baixa renda ou que seriam mais afetadas hoje, sejam menos afetadas, né, tenham menos prejuízo, e se elas têm menos prejuízo com isso, ou seja, sobra mais renda para elas, elas demandam mais. Se demandam mais, se produz mais. Produzindo mais, gera mais emprego. Esse é o círculo vicioso da economia. Então, a questão do jeito que está, não pode ficar. Tem que ter alterações? Tem. De forma mais igualitária possível. Se é um sistema de capitalização ou se é um outro híbrido, né? Aí também precisa chegar a uma conclusão, porque a gente já tem o exemplo do
do Chile, que não deu certo, principalmente, mas a partir do momento que essas alterações forem feitas, e eu estou pensando agora mais para o setor produtivo, como vocês atuaram mais no setor de distribuição, eu estou pensando mais no setor produtivo. Isso vai dar fôlego para a economia. Agora, tem que dar fôlego para a economia, para o empresário produzir mais, para o empresário contratar mais e que esse recurso vá lá para as pessoas que têm pouca renda. Eu vou ser obrigado a fazer uma provocação. Claro, claro. Os empréstimos que o governo Lula fez de forma desorganizada também aqueceu a economia. Sim. E nós estamos pagando a conta. Sim, sim, Pagamos a conta. sim. Quem é que está pagando? Nós. Reforma da Por isso que tu falaste na época, primeiro que uma maior e melhor eficiência nos gastos, é isso. Hoje tem uma parte dentro do processo de identificação do produto interno bruto da economia que está relacionado ao gasto do governo. A gente pode aumentar a economia, aquecer a economia, gastando mais. No Brasil dá para fazer isso? Hoje não dá mais. A gente poderia, então, continuar o debate por mais um bom tempo, afinal de contas, é um assunto que rende, né? Sim. Quero agradecer, então, o vereador Saul Spinelli, professor Gilcemar Zilli e também o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Fernando Rigon, pela participação no Câmara Debate de hoje. Muito obrigada mais uma vez e obrigada também a você que acompanhou o nosso programa. Fique agora com mais programação logo após o bloco de intervalos. Uma boa noite e até a próxima semana.